Aleluia. Coloca a mão no seu coração aqui esta noite. Coloca a mão no seu coração. Peça para Deus falar contigo aqui neste lugar. Fale que você precisa ouvir a voz dele aqui esta noite. Você precisa ouvir a voz dele. Pai, estou orando para que cada coração esta noite receba a tua palavra como renovo, como fortalecimento. Senhor Deus, enche cada um dos teus filhos esta noite com a tua graça, com o teu poder. Manifesta-te através da tua poderosa, viva, infalível e eterna palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, meus amados. Abra comigo o livro de Números, capítulo de número 11. Livro de Números, capítulo de número 11, verso 1 em diante. Quero dar uma saudação especial também aos que estão aí conectados conosco aí, né? A nossa rede social, os irmãos que estão aí, o seu Nelson, né? Pai da Simone, a mãezinha da Simone, estão bem longe de nós aqui, mas estão nos assistindo. Deus abençoe vocês, a todos que estão conectados, nossos irmãos que não podem estar aqui conosco, né? Compartilhe, comente, faça esse culto chegar a muitos lugares. Amém? Capítulo 11, pastor nosso presbítero, né, que vem lá de São Paulo, litoral paulista. Deus abençoe, viu? Bem-vindo, querido. Capítulo 11, capítulo 12, capítulo 12, verso 1. Glória a Deus. Diz assim o texto: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, etíope, que ele tomara por ter desposado uma etíope. E disseram: Acaso foi unicamente com Moisés que o Senhor Jeová falou? Não falou também conosco? Olha que interessante o final do verso 2. E o Senhor Jeová os ouviu. Verso 3. Moisés era um homem muito humilde, mais que todos os homens que havia na face da terra. E imediatamente o Senhor Jeová falou a Moisés, Arão e Miriam, foi na família, dizendo: Saiu os três à tenda da revelação. E os três foram para a reunião na tenda. Então o Senhor Jeová desceu na coluna de nuvem e pôs-se à entrada da tenda da congregação e chamou Arão e Miriam, que se aproximaram, e disse-lhes: Escutai bem as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor Jeová, me manifestarei a ele numa visão, me farei conhecer em sonhos e falarei com ele. Mas não é assim com meu servo Moisés. Ele é fiel em toda a minha casa. Verso 8. E com ele eu falo face a face, à vista, e não por enigmas. E ele contempla a forma do Senhor Jeová. Por que então não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? E quando a nuvem se retirou da tenda, Miriam se encontrou coberta de lepra, como a neve. E Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava coberta de lepra, tomada. Então, verso 11, Arão implorou a Moisés: Ó meu Senhor, que não te imponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e pecamos. Que não seja ela como alguém que sai como abortivo do ventre de sua mãe, como a carne meio consumida. Então clamou Moisés, grandeza. Então clamou Moisés ao Senhor Jeová e disse: Senhor, rogo-te, ó Deus, que lhe devolvas a saúde. E falou o Senhor Jeová, isso aqui é pesado. E o Senhor Jeová falou a Moisés dizendo: se o pai dela lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela coberta de vergonha por 7 dias? Esteja ela excluída, pois, durante 7 dias, fora do acampamento, e depois será recolhida. E Miriam foi excluída durante 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu, enquanto Miriam não voltou. Dá para dar glória? Então senta adorando ao Senhor, respira fundo, dá mais um glória. Tem adoração aí esta noite? Tem crente cheio do Espírito Santo aí?
Glória a Deus. Glória a Deus. Israel estava na iminência de conquistar grandes coisas. Israel estava vivendo um tempo bom com Deus. A família estava unida. Aqui é uma família, né? Essas 3 lideranças aqui são uma família. Nós temos o irmão mais velho, que é Arão. Me ajude aí. Nós temos a irmã do meio, que é Miriam. E temos o nenê da casa, que era Moisés. O menino Moisés, né, que foi, de uma forma milagrosa, salvo debaixo de um decreto de maldição, de morte. E agora eles estão caminhando num processo que eu costumo chamar caminho de transição. Caminho de transição. É quando você está num lugar e você precisa ir para outro. E esse trajeto chama-se um local de transição. Eu estou entre o local que eu saí e o local que eu preciso chegar. E é nesse caminho que muitas coisas podem acontecer. Eu já preguei sobre o capítulo 11 aqui. Eu falei sobre a decepção que Moisés tem com tudo que acontece. Mas o capítulo 12 está falando exatamente de uma ruptura que acontece dentro do núcleo da família. Uma ruptura dentro do núcleo da família. Miriam e Arão começam a se levantar contra o seu irmão. E é interessante que a gente é provado naquilo que mais prega e naquilo que mais ensina. Você sabe que Moisés, ele foi um grande legislador. Moisés, ele compilou todo o código da Torá, todo os ensinamentos, todas as leis morais, espirituais, sociais, elas passam pelas mãos desse homem. E uma das coisas das quais ele legisla é exatamente sobre divórcio. E ele vai ser provado exatamente nessa área. Porque ele, quando tem essa chamada de Deus, e ele precisa circuncidar o seu filho chamado Gerson, a sua esposa chamada Zípora não entende esse processo. Ela não entende, há uma discussão entre eles. E Moisés até no capítulo 4 do Êxodo pensa em não circuncidar o menino. E aí Deus, no capítulo 3, falou que ele seria o homem que tiraria uma nação chamada Israel de dentro do Egito para levar para Canaã. No capítulo 4 Deus quer matar ele. E Moisés foge de Deus e se esconde numa estalagem. Porque Deus queria matá-lo. Porque ele não queria circuncidar o filho, porque não havia acordo entre Zípora, a esposa, e ele. Não é assim, professor? E às vezes eu fico perguntando, o que vale mais? Um projeto que envolvia uma outra nação? Ou circuncidar alguém da família? Para Deus o mais importante nem era o projeto de tirar Israel. Era que Moisés pudesse entender o compromisso, o dever que ele tinha com o seu filho. E aí você sabe a história toda, dali para frente houve um desentendimento. E Moisés então acaba assumindo o grande projeto de tirar Israel e conduzir pelo deserto do Egito para Canaã, solitário. Zípora não lhe acompanha. E passado alguns anos, ele sofrendo essa separação, essa solidão, ele acaba casando de novo. E casa com uma africana, uma cuxita. Segundo alguns teólogos, né? Inclusive o doutor Aldeir mesmo está aqui na Bíblia dele, está dizendo que é uma etíope, lá da Etiópia, uma africana, uma morena. E ele casa com essa cuxita. E isso causou entre a família um problema seríssimo. Mas a verdade é que esse problema com a cuxita, com a mulher com que Moisés casara, era apenas um pretexto. Porque tudo que estava acontecendo dentro dessa família era exatamente o questionamento da unção e da autoridade que estava sobre a vida de Moisés. A autoridade, não só a unção ministerial, mas também toda a unção civil, a graça que havia nele como líder daquela nação que estava sendo conduzida agora, mais de 2 milhões de pessoas conduzidas no deserto. E quando então Miriam
como diz o pastor Alderi, Miriam, que botou ele dentro de um cestinho e foi acompanhando pelo rio Nilo, e ele foi salvo naquele cestinho. Agora pensa que podia afundar um Titanic, porque agora Moisés era o maior homem da humanidade. A Bíblia vai dizer que nunca mais se levantou em Israel um homem com quem Deus falava face a face, que não seja Moisés. E agora esse questionamento da unção, eles têm sérios problemas aqui nessa família. Eles estão tentando questionar a unção que está sobre Moisés. E o segundo problema sério, eles estão se comparando, como que dizendo, se Deus fala com Moisés, Deus também fala conosco. Se Deus se manifesta para Moisés, Deus também se manifesta para nós. E quando começou a ver esse questionamento, essa rejeição, quando começou a ver essa comparação, do tipo assim, por que será que Deus escolheu Moisés? Se Deus escolheu Moisés, também me escolheu. Meu irmão, eu quero que você adore a Deus comigo aqui esta noite. Aleluia. Porque você tem que entender princípios de Deus. Aleluia. Todos nós somos iguais diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Não entendi, pastor? Deus não faz acepção de pessoas no quesito salvação. Para salvar, Deus não faz acepção de pessoas. Agora, quando Deus tem propósitos, Deus tem negócio especial com pessoas especiais. Você pode entender esta palavra? E é exatamente isso que Deus está. Quando Deus viu todo esse levante, quando o Senhor Deus ouviu, olha o verso 2, está dizendo assim, ó, e disseram, acaso, vou até colocar o óculos aqui, verso 2, acaso foi unicamente com Moisés que o Senhor falou? Ele também falou conosco. E quando eles estão no tribunal da casa deles, pré-julgando e já condenando Moisés, o texto vai dizer no verso 2, eu sou apaixonado por isso, e o Senhor Jeová os ouviu. Quero que você glorifique ao Senhor comigo aqui esta noite. Eu não sei o que estão tratando em bastidores contra a sua vida, mas eu tenho uma mensagem de Deus. Deus está ouvindo tudo que estão falando de você. Eu não sei que plano estão maquinando contra a sua história, mas a palavra de Deus me diz aqui, e Deus está ouvindo. Eu não sei se já te julgaram, já te condenaram previamente sem te ouvir, mas Deus ouviu todo o julgamento feito na tenda, na mesa, nas escondidas, nos bastidores, no corredor, na empreitada. Não, eu quero que você entenda isso. Deus já ouviu tudo que falaram a seu respeito. Já ouviu? E o Senhor Jeová os ouviu. Deus sempre nos ouve. Eu lembrei de Lucas 8. Eu lembrei de Lucas 8. Quando Jesus está ministrando aquela mulher do fluxo de sangue. Mas Jairo tinha chegado antes, pedindo: Senhor, vá na minha casa, porque a minha filha está acamada e a doença dela é para a morte. E quando Jesus está indo para a casa dela, o que acontece? Se aproxima uma mulher que está com um fluxo, uma menstruação que não tem fim há 12 anos. E ela toca Jesus e ela é curada. E Jesus está ali ministrando isso. Quero saber quem me tocou. Eu senti que de mim sem autoridade. E nesse interim chega um mensageiro à parte, chega no ouvido de Jairo e diz: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já faleceu. E o texto diz que Jesus interrompeu a conversa que estava lá com os discípulos, com a mulher, olhou para aquele mensageiro e disse: não temas, crê somente, ela vai ser salva. Eu não sei o que os mensageiros estão trazendo para você, mas Jesus também está ouvindo o que os mensageiros estão trazendo da sua casa. Eu não sei qual é a notícia que os mensageiros estão levando para os seus ouvidos, mas glória a Deus que aqui ninguém se move por recado de mensageiro. Nós nos movemos pela promessa de Jesus que está sobre a nossa vida. Quem tem promessa dele, dá glória a Deus aí. Eu acho que essa pilha vai se acabar daqui um pouquinho. Vocês têm que ver a pilha aqui, meninos. A minha não, a do microfone. Olha aqui, e o Senhor Jeová os ouviu. Ele sempre ouve, ele sempre ouve.
Quando Jesus estava na iminência de curar um cego, que era cego de nascença, né? O que diz o texto? Que os discípulos questionaram: quem pecou? Esse? Poxa, já nasceu cego, ele não podia ter nascido com problema de pecado, porque já nasceu cego. Quem foi que pecou o Senhor? Foi esse cego aí, para nascer assim, sem visão? Ou foram seus pais? E aquele cego não falou nada, porque ele podia ser cego, mas não era surdo. Tem horas que você não pode dar resposta, porque se você der resposta, você vai atrapalhar o que Deus quer fazer. Tiago na sua epístola diz que onde opera a ira do homem, não opera a justiça de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus ouviu, Moisés ficou sabendo de toda essa conspiração aqui, mas Moisés não deu uma palavra, porque a Bíblia vai dizer: e Moisés era o homem mais humilde que essa terra conheceu. Moisés era muito humilde. Olha para mim aqui, Moisés era o homem mais humilde da terra. E aí Deus olhou para Moisés e disse assim: já que você é humilde, eu vou descer com a minha nuvem e vou chamar eles para uma reunião. Você fica aí, Moisés, porque eu ouvi o que eles falaram e eu vou tratar desta questão. Eu quero que você adore o Senhor. Talvez você não tenha força para reagir, você não quer contestar. Fique tranquilo, Deus vai fazer algo em seu favor. Deus desceu na nuvem, Deus desceu para acertar, Deus desceu para dar um jeito. Adora o Senhor, Ele está descendo para dar provisão, Ele está descendo para dar uma resposta, Ele está descendo para fazer um confronto com aqueles que se levantaram contra você, fizeram um tribunal particular, te condenaram. Mas Deus desceu, Deus ouviu e Deus desceu, Deus ouviu e Deus. Que coisa tremenda isso aqui. Você pode achar isso aqui simples. Deus desceu. E quando Deus desceu, Ele disse assim: eu quero uma reunião agora. Eu quero Moisés, eu quero Arão e quero Miriam lá para a tenda da congregação, que nós vamos conversar. Verso 6, verso 7. Quando eles chegaram na tenda, chegou a nuvem, chegou a glória de Deus na porta da tenda. Ele disse assim: Moisés, já que você é humilde, não tem boca para contestar, já que você não é de briga, porque tem gente que Deus nem entra na briga, que ele briga demais mesmo, então Deus nem entra na briga. Tem gente que briga tanto que Deus nem entra na briga. Mas quando você não briga e você deixa Deus pelejar, descansa seu coração, que a nuvem dele vai descer. Não é fácil. Aí Deus chegou na porta da tenda e disse: Moisés, você fica para trás, Arão para frente, Miriam para frente, um passinho a mais. Moisés fica lá atrás e vocês dois aqui na frente. Vocês estão dizendo que vocês também me ouviram? Vocês estão dizendo que eu também chamei vocês? Olha, quando eu tenho que falar com um profeta, quando eu tenho que usar um profeta, todas as vezes que eu tiver que falar com um profeta, olha só o que disse o Senhor: todas as vezes que eu tiver que falar com um profeta, eu vou chamá-lo em particular, e vou me revelar em sonhos. Sim, vou falar. Acaso unicamente a Moisés? Verso de número 6. Escutai bem as minhas palavras. Se houver um profeta, verso 6, entre vós, eu vou me manifestar por sonho, por visão, vou dar um enigma, eu vou dar um sinal, para que ele entenda, e ele que lapide isso e profetize. É isso que eu faço com os meus profetas. Agora, quando eu vou falar alguma coisa com Moisés, eu não dou sonho, eu não mando sinal, eu não mando enigma, eu não mando elos para ele montar uma corrente. Quando eu tenho que falar alguma coisa com Moisés, eu estou dizendo: nem todos são iguais diante de Deus. Quando eu tenho que falar com Moisés, eu vou e olho nos olhos dele e falo pessoalmente com ele, cara a cara com ele, face a face com ele. Você pode entender? Todos são iguais diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas quando se fala de salvação, mas o propósito é diferente. Você consegue entender isso?
Você já leu a parábola de Mateus capítulo 25, quando Jesus disse: eia, um senhor chamou alguns servos e disse: eu vou para uma terra distante. E para um ele deu quantos talentos? 5. Para outro ele deu 2. E para outro ele deu 1, segundo a sua capacidade. Vocês estão comigo aí? Como que Deus não faz acepção de pessoas com propósito? Faz sim. Para uns ele dá 5, para outro ele dá 2, e para outro ele dá 1, porque ele conhece o coração. Ele sabe quem não vai desistir, ele sabe quem é que vai investir, ele sabe quem vai prosseguir, ele sabe quem não vai se entregar. Aleluia. Você pode não ter perfil, não pode ter jeito, mas Deus confia em você. Tem um estrelão, tem um bonitão, mas esse é só fantasia, é só fachada, é uma farsa. Eles não aguentam a prova, não aguentam o tranco. Mas você está aí humilde e você não sai da presença de Deus. Deus diz assim, ó, sabe de uma coisa? O que vocês não estão entendendo é que Moisés é fiel na minha casa. Tudo que eu peço ele faz, ele é fiel, ele adora, ele profetiza, ele marcha, ele acredita, ele ora, ele chora, ele busca, ele adora. Ele é fiel na minha casa, eu tenho um negócio especial com a vida dele. Deus chamou Davi e fez dele um homem segundo o seu coração. Você pensa lá que quando ele cometeu o adultério, quando ele mandou matar Urias, você pensa que ele não era digno de morte também? A lei mandava matar, mas Deus preservou Davi. Quando Deus chamou Saulo de Tarso, capítulo 9 de Atos, disse para Ananias: vai, porque este é diferente para mim. Vai, porque esse é especial. Vai, porque esse eu escolhi para fazer alguma coisa diferente na terra. Eu vim aqui esta noite em cima desse altar te dizer: você é diferente, você é especial. Eu não vim pregar mensagem de autoajuda aqui não, eu nem gosto disso. Mas eu vim aqui dizer que Deus está falando ao meu coração através dessa palavra. Ele te escolheu com um propósito especial. Ele te escolheu, você é diferente, você é humilde, você é simples. Você pode nem saber falar direito, você pode não saber pregar direito, você não canta, você não toca, você não sabe nem escrever um texto direito, mas Deus te escolheu. Deus disse: você é especial para mim. Eu vou fazer algo especial com a tua vida. Eu tenho propósito contigo. Vocês estão aí comigo esta noite? Era isso que Deus estava dizendo para Arão e Miriam. Ele é diferente. Eu escolhi ele. Por que vocês têm que questionar quem Deus quer exaltar? Vocês estão questionando a unção e vocês estão questionando, se comparando com eles em Deus também. Eu também sou crente, eu também prego, eu também canto, eu também sou pastor. Meu irmão, não é assim. Tem pessoas que Deus escolhe com um propósito especial, e nós temos que reconhecer o chamado de quem Deus chama. Eu quero que você entenda aqui esta noite: nunca se levante contra uma autoridade espiritual constituída por Deus. Eu vou repetir até você dar glória: nunca se levante contra uma autoridade constituída por Deus, uma autoridade espiritual constituída por Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui esta noite. Você quer ver comigo? Olha que Moisés sofreu, hein? Esse aqui foi um levante do núcleo da família. Aqui era uma guerra de família. Aqui eram os 3 irmãos. Moisés não tem culpa de nada. Moisés está quieto, está ali simples, humilde de Deus. Já que você é quieto, você é humilde, você não tem boca para contestar, eu vou entrar aí na história. Verso 7: Moisés é fiel em toda a casa, ele é diferente. Verso 8: e vocês não tiveram temor de falar contra ele. Olha para mim aqui. Esse não é o primeiro levante que Moisés sofre. Se você for alguns capítulos na frente, o capítulo 16, você vai ver que o negócio aqui ficou estreito. Capítulo 16, o texto vai dizer de uma rebelião, meu irmão, das maiores que você pode imaginar. A Bíblia vai dizer que três pessoas se levantaram contra Moisés. 3 pessoas: Coré,
Datã e Abirão. E esses homens se levantaram contra Moisés, exatamente dizendo assim, e conspiraram, dizendo assim, todos nós somos santos igual a Moisés. De novo, o mesmo espírito. Todos nós ouvimos Deus também. Todos nós servimos a Deus também. Todos nós também temos uma chamada de Deus. Por que esse Moisés tem que ser o nosso líder? Só que não ficou só entre os três, Coré, Datã e Abirão. Eles conseguiram levantar 250 príncipes das 12 tribos. 250, que rebelião é essa, hein? Se a pessoa pegar 250 líderes e dizer assim, a partir de hoje, Moisés, você está sendo deposto. Meu Deus do céu, eu sinto a presença de Deus aqui esta noite. Capítulo 16, verso 3, conspiraram contra Moisés e Arão, afrontando, dizendo, nós estamos fartos de você, toda a congregação é santa, todo mundo aqui é santo, todo mundo que serve a Deus, por que você tem que ser o nosso líder? Por que você tem que estar sobre o povo do Senhor? Verso 29, como é bom você ter comunhão com Deus, como é bom você saber que tem uma chamada de Deus. Verso 29, Moisés só levantou os olhos, olhou para aqueles três, para os 250 príncipes, aquela rebelião, fazer qualquer homem entregar, qualquer homem desistir. Moisés olhou e disse assim, verso 19, capítulo 16, se esses homens aqui morrerem, como morrem todos os homens, e se o destino de todos esses que estão aí contra mim, se o destino também for o deles, significa que o Senhor Jeová não me enviou. Mas assim, se esses rebeldes morrerem como todo mundo morre, de morte natural, eu não sou mais servo do Senhor. Deus não está na minha vida. Se eles morrerem de morte natural, nenhum deles morrer de forma trágica, eu não tenho mais negócio com Deus. Quando ele acabou de falar essa palavra, verso número 30, e quando ele acabou de falar, mas se o Senhor Jeová verdadeiramente realizar um prodígio e abrir a boca da terra, meu Deus do céu, para tragar todos os seus, eles e todos os seus pertences, e eles baixarem vivos ao abismo, ao Seol, e a terra os cobrir, então vocês vão saber que estes homens provocaram o Senhor. E aconteceu que, acabando Moisés de pronunciar essas palavras, a terra se abriu debaixo dos pés desses homens, e a terra abriu a sua boca e tragou todos eles e as suas famílias. Foi os homens de Coré, todos os seus pertences, Abirão, todos eles foram vivos por Seol, e a terra cobriu e foram eliminados todos eles de uma vez só do meio da congregação. Você está entendendo que você tem que parar de fazer julgamento, pré-julgamento de pessoas? Eu não vim aqui massagear teu ego, eu vim aqui pregar a Bíblia, vim aqui pregar a palavra de Deus. Deus desceu lá para resolver a situação daquela família, como Deus desceu lá para resolver a situação ministerial da nação que estava marchando para a terra prometida, e levanta essa gente e diz assim, não, aqui todo mundo é santo, todo mundo não tem... que todo mundo é crente, rapaz. Todo mundo é igual, viu, Moisés? E quando, vamos voltar lá para Miriam, verso 9, a ira do Senhor se acendeu. Verso 10, e Miriam ficou leprosa. E quando Miriam ficou leprosa, agora observe bem, Arão não ficou leproso. Os grandes estudiosos dizem que quem incitou isso, quem de fato incitou toda essa rebelião de família foi Miriam. Em primeiro lugar, quem sofreu a pior consequência foi quem iniciou toda esta contenda. Estão aí comigo? Deus conhece o coração de quem Ele trata, de quem Ele tem misericórdia e de quem Ele precisa agir. Ele sabe de pessoas que fomentam, de pessoas que incitam, de pessoas que inventam, de pessoas que se alimentam de fofoca, de pessoas que destroem. A semana, eu acho que foi ontem, eu gravei uma reflexão dizendo que
preguei aqui outro dia também, né? Que Davi, quando olhou para Doeg, ele disse assim: você é uma navalha afiada, a sua língua traça malhas. E através da fala, da entrega, da denúncia de Doeg, mais de 300 pessoas inocentes morreram. E aqui agora, o que está acontecendo? Deus está de fato olhando para Miriam, que ficou leprosa, e Arão não ficou. Mas tem um problema, olha para mim aqui. Arão não ficou leproso. Primeiro, porque era sacerdote. Tinha a estola sacerdotal. Tinha o peitoral com as 12 pedras representando as 12 tribos. Tinha uma unção sobre ele. E Deus respeita a unção. Deus respeita a unção. Nem Deus toca. Só que a verdade é que Arão não ficou leproso, mas Arão perdeu o prestígio, perdeu a autoridade, perdeu a moral e teve que ser reeleito lá na frente graças a Moisés. Que a pessoa não fica leprosa, mas perde a moral. E a unção estava sobre ele. E aí o que acontece? Arão, quando viu Miriam totalmente leprosa, em segundos, de um grau tão avançado de lepra, ele entrou em desespero e olhou para Moisés e disse: meu Senhor, tem misericórdia, nos perdoa, por favor. Verso 11, capítulo 11, verso 11, ele olhou e disse assim: pelo que falou o Senhor, porque atormentaste teu servo. Oh, aleluia. Capítulo 12, desculpa. Capítulo 12, verso 11, diz assim: então Arão implorou a Moisés: ó meu Senhor, que não imponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e pecamos. Olha o coração de Arão aqui. Ele está assumindo a culpa dele e da irmã. Ele disse: nós pecamos, nós agimos loucamente, nós erramos, nós não deveríamos ter feito isso, nós não deveríamos ter feito levante, nós não deveríamos ter questionado, nós não deveríamos ter feito comparação. Porque você e porque não nós? Porque você recebe, porque nós não recebemos? Porque que você tem e nós não temos? Nós não queremos mais esse tipo de comparação. Se Deus quer dar mais para alguém, que Deus dê, mas nós vamos esperar o nosso tempo. Eu peço perdão, eu peço misericórdia. Olha para nós, não deixa minha irmã morrer, não deixa nossa irmã morrer. Então clamou Moisés ao Senhor e disse: rogo-te, Senhor, devolve a saúde para minha irmã. Todos nós temos uma Miriam na nossa história e um Arão na nossa caminhada. E esta noite, talvez a coisa mais profunda dessa mensagem é que a gente tem que aprender a ter misericórdia e orar por aqueles que se levantam contra nós. Agora fica difícil dar glória a Deus, né? De a gente interceder, de a gente conseguir orar ao Senhor, aleluia. E Arão disse: Senhor, perdoa. Eu sei que a unção está sobre você, eu peço misericórdia. E agora ele pede uma carta de perdão. E aí Moisés vai ter que dar uma carta de perdão para ele, gente, para os dois. Porque a verdade é que a nossa geração, quando alguém fala mal, quando alguém difama, quando alguém calunia, eles pedem a carta de transferência da igreja, de ministério, mas eles não sabem liberar a carta de perdão. Tem fogo aí, crente? Tem glória a Deus aí, crente? Esta noite você vai dar uma carta de perdão e você vai desistir dessa carta de transferência. Você vai desistir dessa carta de mudança de espaço físico ou de denominação. Você vai liberar uma carta de perdão. Assim diz o Senhor esta noite. Eu sinto a presença de Deus. O ofendido vai ter que agora orar e dizer: Senhor, essa gente se levantou contra mim, essa gente foi ingrata comigo, essa gente não reconheceu a minha história, essa gente é da minha família, da minha casa, não são estranhos, são pessoas de dentro da minha família. Perdoa. Foi tão sério isso, que Deus olhou e disse assim, ó, verso 14: se um pai, ou se o pai dela, de Miriam,
seu pai, Moisés, tivesse cuspido no rosto dela, seria a coisa mais vergonhosa que um judeu pode passar. A pior vergonha dentro da cultura judaica é quando um pai cuspia no rosto de um filho. Era o maior sinal de rejeição. E quando um pai cuspia, ficava 7 dias fora de casa, o filho. Então Deus diz assim, eu estou comparando essa rebelião, esse levante, como um filho que foi cuspido no rosto. Eu estou tratando deles como se eu tivesse cuspido no rosto deles. Vocês estão aí comigo? É tensa a mensagem, né? Mas vamos lá, tocar no fim. Então ela vai ficar 7 dias fora do arraial. Ela vai andar por longe. Porque quem não sabe fechar a boca vai ter que viver longe. Quem não sabe limitar a sua língua e fala mal de todo mundo, vai ter que ficar isolado. Quem não sabe controlar a matraca, vai ter que andar separado, vai ter que andar de longe, não vai poder ficar no meio do povo, não pode viver o que o povo vive, não pode comer o que o povo come, não pode dormir onde o povo dorme, não pode andar com o povo que anda, vai ficar separado. Se você não tem controle dessa língua, Deus vai ter que te isolar num canto por um tempo. E o pior não é isso. O pior é que atrasou 7 dias a caminhada do povo, porque durante 7 dias o povo não pôde marchar, esperando Miriam ficar sarada. Que Deus nos dê graça para esperar os que estão sendo sarados. Tem fogo aí? Que Deus nos dê graça para esperar a cura dos que estão afastados. Que Deus nos dê graça para orar pelos Arões e Miriães da vida que se levantam contra a nossa história. Fica de pé comigo para adorar o Senhor. Pode respirar fundo. Perdoe o Arão e a Miriam da sua vida. Se a gente não sabe, irmão, vencer o orgulho da língua, porque tem gente que não se humilha. Se eu falo mesmo, eu critico mesmo, eu murmuro mesmo. Olha, se você soubesse o preço que você vai pagar por fazer isso. Eu estou ensinando aqui esta noite. Não questione. Todos somos iguais diante de Deus no quesito salvação. Mas existem pessoas que Deus escolheu para fazer a diferença. Feche seus olhos aqui esta noite. Feche os olhos. Eu não sei quanto que machucaram você. Eu não sei o quanto que feriram você com tribunais que fizeram dentro das casas, bastidores que trataram da sua vida e te pré-julgaram, te pré-condenaram. Mas esta noite Deus está aqui dizendo ao meu e ao seu coração: é tempo de escrever uma carta de perdão. É tempo de pedir misericórdia até por aqueles que te perseguem. Você pode entender essa palavra esta noite? Se não houver avivamento, eu não estou preocupado. Se não houver alguém aqui rodopiando, cheio do Espírito Santo, eu também não estou preocupado agora. Eu estou preocupado é que você mude a sua história, que você mude a sua vida. Que se você... Se você está como Miriam e como Arão, talvez se levantando contra pessoas que você não deveria ter se levantado. Você está aqui no meio desta nave, desse templo. Você está aí na rede social me escutando, você está aí me ouvindo. Foi difícil você me ouvir até o fim, né? Você ficou doido para desligar, trocar aí, ir lá para o Netflix, né? Mas você teve que ficar aí porque o Espírito Santo te segurou. Está na hora de você procurar quem você tanto machucou, para Deus te restaurar de novo. Está na hora de você perdoar quem tanto te fez mal, para que Deus possa te honrar nessa terra. Está na hora de você perdoar esse Arão e essa Miriam que falaram tanto de você. Perdoe. Hoje é noite do perdão. Hoje é noite do perdão. Não é uma mensagem bonita, nem um pouquinho bonita. Faz tanto tempo que eu não sei o que é pregar uma mensagem bonita, mas eu estou pregando uma mensagem bíblica para o seu coração. Quero que você adore ao Senhor aqui esta noite. Michael, vai ali cantar, meu filho. Canta ali um louvor, enquanto a igreja vai adorando. Cadê os adoradores? Estão aí esta noite? Cadê os adoradores? Onde estão os adoradores? Foram embora? Não, você está aqui na casa de Deus esta noite. Você veio ouvir uma palavra de Deus para mudar a sua história. Você veio aqui esta noite porque Deus tem um negócio com a tua vida.
Aleluia, não precisa você, não precisa você se levantar contra essa pessoa. Deus está descendo para tratar o teu caso. Receba essa palavra. Deus está vindo para tratar a tua causa. Deus está vindo para tratar a tua situação. Deus está vindo na nuvem para poder tratar aquilo que de uma forma injusta se levantaram contra você, contra a sua história, contra a sua casa. Mas você tem que esperar em Deus. Confia no Senhor. Você quer colocar na presença de Deus isso tudo? Você quer que eu ore por você aqui esta noite? Você quer? Vem cá na frente, vem cá. Vem cá para me orar pela sua vida, vem cá. Vem cá para você ter força para perdoar. Vem cá para você ter força para ser curado. Vem cá para você ter força para você se levantar. Vem cá, vem cá. Vem para me orar por você. Você precisa de uma oração esta noite. Eu não preguei para as paredes aqui, eu tenho certeza disso. Eu não preguei para essas cadeiras que estão aqui. Eu preguei para você que precisa de uma oração esta noite. Alguém que você precisa perdoar, te fez tantos males, mas você tem que perdoar. Libera o perdão aqui esta noite. Libera o perdão aqui esta noite. Libera, abre essa jaula. Aleluia. Abre esse coração, perdoa. Vai adorando. Vai adorando. Eu vou orar nesse momento pela sua vida. Depois o Michael canta. Aleluia. Eu quero orar por você aqui esta noite. Alguém mais quer oração? Você está enfermo, quer ser curado esta noite pelo poder de Jesus? Quero pedir que 2 pastores peguem um óleo aqui para ungir. Pastor Jair, escolhe alguém para te ajudar em oração. Você que está enferma, coloca a mão no seu coração e o pastor vai ungir você aqui esta noite. Eu creio no poder da oração, eu creio na unção, eu creio. Você está aqui esta noite. Se levantaram contra você, se levantaram contra a sua história, difamaram a sua vida. Mas Deus está aqui dizendo: eu desci para julgar a tua causa. Eu vim para pelejar pela sua história. Você consegue orar comigo aqui esta noite? Quem está enfermo, coloca a mão no seu coração. Os pastores vão te ungir esta noite. Oh, aleluia. Pastores querem orar pelo povo aqui. Os pastores que estão aqui comigo, me ajudem nesse momento. Feche teus olhos agora e comece a buscar a presença de Deus. Oh, Espírito Santo, esta noite estamos aqui na tua casa. Temos orado, Senhor, pelo teu povo aqui agora. Em o nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, para que corações sejam curados aqui esta noite. Para que vidas sejam restauradas aqui esta noite. Para que famílias sejam restauradas aqui esta noite, Senhor. Para espíritos familiares que querem trazer contenda nas famílias. Espíritos familiares, Senhor, que assim como lá tentaram dividir a família de Moisés, através de Arão, através de Miriam, que o Senhor Deus entre nesta família, que o Senhor quebre todo o vínculo dos demônios agora, que o Senhor desfaça toda obra satânica e que esta família seja unida, abençoada, guarda, protege, livra, ó Deus de Israel, cura os enfermos aqui agora, fortalece o coração deste homem e desta mulher, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, agora. Abençoa. Derrama a tua presença, derrama a tua glória, derrama a tua glória, derrama a tua glória, derrama a tua presença, derrama a tua glória, Senhor. E o meu Deus não